Problemas de abordagem da história da vida cotidiana e privada. Segundo Marie Del Priore, os obstáculos metodológicos devem ser evitados. Primeiro, porque há tantas análises da vida cotidiana quanto existem pesquisas históricas baseadas em abordagens funcionalistas ou interpretações estrutural marxistas, viu o conceito de classe. Para a autora, o que se aprendeu é que ambas empobrecem o objeto, quer porque se esgotam em tipologias descritivas, sem qualquer valor heurístico, quer porque se atém a histórias de vida segundo uma estrutura que obriga o pesquisador a manusear uma dupla linguagem, sem conseguir articular uma verdade singular e uma verdade estrutural. Não basta, segundo a autora, pois admitir que a história de uma longa exploração do homem pelo homem sem tentar entender o que isto realmente significou para os explorados ou para os excluídos. Nesse sentido, conforme Del Priore, existe tantas cotidianidades quanto temporalidades. E a grande questão em aberto ainda é o imbricamento dos tempos históricos. A autora cita Fernandes Prudel e a Escola das Análises. A questão da articulação de temporalidade específica relativamente autônomas. O tempo curto, o tempo longo, o tempo do senhor e o tempo do camponês e etc. Segundo a autora, quando falamos em cotidiano e vida privada, devemos também tentar ultrapassar a oposição entre detentores e excluídos. Atentos para evidências de que no interior das se moventes relações entre os dois grupos se escreve-se outra coisa, além de uma configuração sucedendo-se a outra. Escreve-se as formas de visibilidade, de modos de enunciação próprios a fazer emergir cada grupo enquanto sujeito da história. Para Del Priore, não se trata apenas de fazer a história do cotidiano ou da vida privada, resgatando a evolução ou condição. Trata-se de deslocar o campo dos possíveis, definindo uma historicidade específica. Não se trata de discutir o espaço do público em oposição ao privado, todavia de tentar perceber qual é a natureza do espaço que diferentes grupos sociais ocupam. Trata-se ainda de interpretar o uso e as representações que fazem os diversos grupos sociais desse espaço. Conforme Del Priore, esta é também a história dos modos e das maneiras através dos quais os diferentes grupos podem se constituir sujeitos. Pensar o que muda no cotidiano e na vida privada é pensar as relações entre múltiplos deslocamentos e as formas públicas em que se afirmam a ruptura das relações de dominação. Para Del Priore, pensar a história do cotidiano e da vida privada é, sobretudo, pensar a solidez de palavras e de coisas e as articulações entre palavras e coisas que se fixam as relações legítimas e ilegítimas entre a ordem dos corpos e a ordem do discurso. É no interior desta história, conforme ensina Michel de Certeau, citado na obra pela autora, que se inventa o cotidiano graças às artes de fazer, herdeiras das mestres gregas, e do conjunto de espertezas sutis e das táticas de resistência. Discerne um permanente movimento de micro-resistência que inauguram, por sua vez, micros liberados que mobilizam recursos impensáveis entre as pessoas comuns. Nesse sentido, parecendo se submeter ao poder, os mais fracos inventam rapidamente como metaforizar a ordem dominante, fazendo suas leis e representações funcionarem sobre outros registros. Portanto, a história da vida cotidiana e privada é finalmente a história dos pequenos prazeres, dos detalhes quase invisíveis, dos dramas abafados, do banal, do insignificante, das coisas deixadas de lado. Todavia, nesse inventário de aparentes miudezas reside a imensidão e a complexidade, através da qual a história se faz e se reconcilia consigo mesmo.